Deus, segundo a Timóteo, está bem no final da Bíblia, é o capítulo 4. Isso. Eu vou ler esse versículo, irmãos, a partir do versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quando nós olhamos a trajetória de Paulo, nós vamos observar muitas coisas a respeito desse discípulo do Senhor. Esse versículo aqui, ele já faz alguns anos que o Espírito Santo assim inspirou Paulo para que ele escrevesse esse versículo. E nós precisamos entender que dessa mesma forma, quando ele está enviando essa carta a Timóteo, falando a Timóteo que o tempo dele estava chegando, mas tudo aquilo que Deus havia confiado a ele, que Deus colocou diante dele, ele havia cumprido. E nós precisamos também observar hoje, porque um dia o nosso tempo vai chegar, irmãos. Isso é inevitável. Mas será que nós vamos poder declarar que nós combatemos o bom combate da fé? Que nós continuamos a nossa carreira, trajetória, missão, e não retrocedemos na nossa fé em Cristo? Que mesmo diante de muitas situações, nós continuamos firmes, arraigados ali na videira que é Cristo? Por isso que quando Paulo ele está declarando esse versículo, ele nos fala de algo assim muito profundo, algo de que, como se ele tivesse numa reflexão, olhando tudo aquilo que ele havia vivenciado, passado, sofrido, e olhando essa condição dizendo: eu acabei, eu concluí, eu terminei. Muitas são as circunstâncias, irmãos, que sobrevêm sobre nós, que quer nos tirar da direção do Evangelho de Cristo. Por isso, hoje nós vamos falar sobre distrações, de tudo aquilo que algumas coisas podem ser pecado, outras não, mas nos tiram da caminhada, da direção do Senhor, atrapalham muitas vezes a caminhada do Filho de Deus. Eu queria que você pegasse a tua Bíblia, 1 Coríntios, nós vamos caminhar um pouquinho aí em casa também. Pega a sua Bíblia aí, anota os versículos. Isso aqui é fantástico. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, é o capítulo 5. A igreja de Corintos era uma igreja cercada de muitas coisas contrárias aos princípios do Senhor. Em muitos pontos de Corinto, você vai ver a igreja ela não aceitando algumas direções de Paulo. Era uma igreja meio que o coração endurecido, não aceitando certas direções que Deus dava através de Paulo. E aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, ou seja, gentios seriam aqueles que não eram judeus, nascidos sangue judeu, como entre os gentios, como haver que abuse da mulher de seu pai. Olha que coisa abominável. Aqui é a carta dirigida à igreja de Corinto. Só que no versículo 6, ele diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa?
O fermento, irmãos, ele tem uma condição na Bíblia daquilo que é impuro. Porque se você pega um fermento e você põe, por exemplo, num bolo, o que ele faz? Ele cresce, ele incha. O fermento, ele tem um simbolismo, porque há muitos simbolismos na Bíblia, e o fermento, ele tem esse simbolismo. Por isso Paulo usa a condição de fermento para falar daquilo que vai nos inchar, que vai nos atrapalhar, que vai sair do foco. Se você pega esses dias, a bebê estava fazendo em casa algo a respeito da escola, e ela estava fazendo um bolo de caneca. E acho que ela colocou fermento demais, que quando colocou no micro-ondas o negócio o negócio saiu para fora. Muito fermento. E quantas vezes a pessoa ela vai se envolvendo? E o fermento aqui, quando ele envolve com a massa, a condição homogênea, às vezes você não consegue separar. Por isso que Paulo ele está alertando a igreja: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento, não precisa ser muito, é um pouquinho só. Você põe lá um pouquinho, já faz aquele estardalhaço, faz levedar toda a massa. Aí verso 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim, presta atenção, como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Para que Paulo pudesse chegar ao fim da sua missão, porque ele tinha um propósito, ele foi colocado como pregador dos gentios. Se nós conhecemos o Evangelho hoje, é por causa de Paulo, por intermédio do Espírito de Deus na vida dele. Ele teve que lutar contra as impurezas, contra tudo aquilo que cercava a sua vida, contra as distrações. Na condição carnal, pode ser. Por isso que, se eu quero chegar ao fim da minha trajetória, eu vou ter que lutar contra isso, contra esses fermentos que constantemente querem semear no nosso coração, mas para nos tirar da direção e da presença do Senhor Deus, muitas vezes trazendo sobre a vida da pessoa vergonha. Mas a Bíblia diz: alimpai-vos do fermento velho, tirai aquilo que é velho, e revesti-vos daquilo que é novo, daquilo que vem do Senhor, a palavra de Deus, que é pura, que é santa, que não tem mácula, não tem mancha. Por isso, se a pessoa ela quer chegar, acabar a carreira, na sua caminhada, ela vai precisar tomar cuidado com muitas coisas que virão para torná-la impura. Às vezes, aquilo que ela ouve, aquilo que ela vê, aquilo que fala, muitas vezes condições de escândalo dentro da igreja. Eu digo não da igreja em si, mas da igreja em geral. E quantos, por ouvirem, por verem certas coisas, já estão com seu coração cheio de fermento. Muitas vezes, em relação de algumas coisas, a pessoa já está com o pé atrás. Ela já não consegue ser aquela mesma pessoa que ela era diante de Jesus. Muitas vezes diante da igreja, diante do Senhor. Por isso que na carta às igrejas, a Bíblia ela nos mostra que uma das cartas se declara: deixastes o teu primeiro amor. A pessoa ela vai deixando. Por isso eu preciso perceber, irmãos, se isso não está acontecendo sobre a minha vida, se eu não estou permitindo que impurezas venham alcançar e venham cercar o coração. Eu preciso da presença de Deus constante. Por isso que a palavra de Deus ela é dita como água. A água serve para quê? Para limpar. Jesus diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por isso que Hebreus diz: olhando para
Jesus. Porque se você olha para Jesus, o seu coração não vai se encher de impureza, não vai se encher de fermento, de tudo aquilo que vem para te contaminar, que vem para azedar, porque a condição do fermento é essa. Para que Paulo ele chegasse ao final da sua carreira, ele teve que guardar o seu coração disso. Da mesma forma nós. Se eu quero chegar a essa condição, eu preciso vivenciar isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Paulo teve que vencer aquilo que sempre veio para cercar seu coração. As impurezas da carne, concupiscências da carne. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Amém? No versículo 19, Atos 14, 19, diz: E sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio. Primeiro que Paulo, ele era um judeu. Ou seja, vieram sobre ele aquele que era do mesmo sangue. Irmãos, às vezes acontece, às vezes dentro da igreja, às vezes dentro de casa, pessoas que se levantam, pessoas da família, às vezes decepções, enganos. Aí diz mais: e tendo convencido a multidão, veja que há uma persuasão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava o quê? Morto. Deus havia dado a Paulo uma missão, um propósito. Cada um de nós temos um propósito em várias áreas da nossa vida, seja como filhos, como esposo, como esposa, como cristão, como irmão, como cidadão dos céus. Há muitas circunstâncias que nos cercam, que vêm para nos desviar desse propósito, que vêm para nos tirar desse foco. Para que Paulo conseguisse chegar ao final da sua carreira, ele teve que suportar e vencer as perseguições que se levantaram sobre ele. E muitas vezes a pessoa, ela começa a caminhar com o Senhor, ela começa a caminhar com Jesus, e ela acha que ela não vai enfrentar problemas, ela acha que ela não vai enfrentar batalhas. Não, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Essa é a verdade. Eu preciso buscar de Deus, eu preciso fortalecer meu coração, eu preciso me fortalecer em Cristo, para que eu possa suportar as batalhas que se levantam sobre a minha vida, para que eu possa permanecer firme na direção que Deus ele tem me dado. Eu não posso ficar à beira do caminho, eu não posso, sem querer fazer alusão para ninguém, mas quantas vezes se levanta uma batalha, sei lá, alguma coisa acontece na igreja, e a pessoa sai, deixa a igreja, sai da presença de Deus. Se eu quero combater o bom combate, se eu quero chegar ao fim da minha carreira, da minha missão, do meu propósito, eu preciso tomar cuidado com as impurezas que constantemente vêm para nos contaminar, e as perseguições que se levantam sobre a nossa vida, que muitas vezes vêm para ferir o coração, vêm para nos entristecer e para nos tirar do propósito do Senhor. Situações que se colocam muitas vezes fora aqui da condição da igreja, muitas vezes dentro da sua casa. Às vezes a pessoa ela tem uma contenda numa condição familiar, mas quem paga a conta é Cristo. É Jesus que leva a culpa. É o Senhor que vai levando a culpa, como se Deus fosse culpado disso. Vamos no livro de Gálatas. Você está em Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Por isso Paulo ele teve que vencer as impurezas, tudo aquilo que era impuro, tudo aquilo que tinha um propósito de o contaminar.
E ele teve que vencer as perseguições. Gálatas é o capítulo 1. Livro de Gálatas é o capítulo 1. Boa parte do ministério de Paulo, ele pregou em uma prisão domiciliar. Por isso que você vai ver muitas cartas dele enviadas à igreja. Era uma forma de se comunicar. No verso 6 diz: maravilho-me de que de tão depressa passei daqueles que vos chamou para a graça de Cristo para outro evangelho. Evangelho é boa notícia. Mas ainda que nós mesmos, versículo 7, a qual não é outro, mas alguns que vos aquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Versículo 8 agora. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o que? Anátema. Maldito. Amaldiçoado. Para que Paulo conseguisse chegar ao final da carreira, irmãos, Paulo teve que tomar cuidado com os falsos ensinos. Aquilo que aparentemente parece ser de Deus, mas não é. Que não aguenta o menor confronto com as Escrituras. E quantos saem da direção do Senhor? Pelo momento, pelo movimento, pela uma situação. E quantos deixam a direção de Deus? Muitas vezes é como comida. Às vezes você vai num restaurante, aí você come ali. Aí depois você vai em outro, você come ali. Depois você vai em outro, você come ali. Daqui a pouco você não sabe qual que é boa e qual que é ruim. Você não sabe. Por isso que eu preciso tomar cuidado com os falsos ensinos. A Bíblia diz que o diabo, ele pode se transfigurar em anjo de luz, com possibilidade de enganar até os escolhidos. E muitas vezes o homem, levado pela cobiça, por muitas coisas. Querido, a condição do Evangelho é a palavra de Deus. É você viver aquilo que Jesus declara. E alguém fala: não, vem para cá, porque aqui você nunca vai ter problema. Isso é mentira, besteira. Você não quer ter problema, só uma coisa você deve fazer: morrer. Então não é tempo de morrer ainda. Então até o último dia da nossa vida nós teremos. Isso não existe. Para que Paulo conseguisse chegar à condição de 2 Timóteo capítulo 4, ele teve que vencer as impurezas, aquilo que cercava, que vinha para contaminar. E naquela época Paulo não tinha muita coisa, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha muita coisa. Hoje a condição é muito maior. Como eu digo, você pega um celular, por exemplo, é uma bênção de Deus, se você sabe usar. Você pega um computador, é uma bênção de Deus, se você sabe usar. Você pega a internet, você pega uma televisão, é uma bênção de Deus. Você pode ouvir uma mensagem, você pode ouvir um louvor, mas se você não souber, aquilo vai se tornar algo impuro sobre a sua vida, que vai te tirar do foco, que vai tirar as tuas forças e vai te tirar da presença de Deus. Ele teve que suportar e vencer as perseguições, que eram muitas sobre a vida dele. Ele teve também que vencer os falsos ensinos, que constantemente cercavam a igreja. E não vão parar, por isso eu preciso observar. Diga glória a Deus. Eu preciso tomar um cuidado, irmãos, porque há muitas coisas que vêm para nos distrair. E tudo isso vem. Condição da concupiscência da carne, as impurezas, querem distrair o homem. Há muitas coisas que são pecaminosas e outras que não são, que são bênção. Por exemplo, às vezes você pega uma condição natural da carne, a pessoa ela vai para a praia, por exemplo, é lícito, permitido, mas todo dia ela está na praia. Aquilo que era para ser bênção começa a se tornar uma maldição. Você pega um celular, por exemplo, muitas vezes a pessoa fica ali 24 horas no celular, aquilo era para ser uma bênção, se torna uma maldição. Às vezes afasta essa pessoa de Deus,
Afasta essa pessoa, muitas vezes, da família, dos afazeres, do dia a dia. Há muitas coisas que são bênçãos de Deus na nossa vida, mas eu não posso permitir que isso possa me afastar do Senhor. A Bíblia diz: buscai ao Senhor em primeiro. Coloca Deus em primazia na sua vida. Coloca Deus em primeiro plano sobre a sua vida, não em segundo lugar. Vamos no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Jesus nos mostra o que é essencial. Lucas é o capítulo 10. No versículo 38, presta atenção aí. Diz assim, Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Olha que privilégio, imagine você receber Jesus na sua casa. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, está ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será o quê? Tirada. Irmãos, primeiro que Marta, ela não reconheceu a grandeza de Cristo ali. Nós nunca podemos permitir e perder a oportunidade de estar diante de Jesus. Numa mensagem, num culto. Quando você está assistindo uma mensagem, ouvindo uma mensagem, você está participando do culto, é a mesma coisa, a mesma condição de Marta e Maria. Primeiro que Marta está cuidando das coisas, vou colocar aqui, conjecturar, fazendo, servindo, fazendo alguma coisa. É errado o que ela estava fazendo? Não. Há muitas coisas que não é errado, que não é pecado, mas está nos afastando de Jesus. E se está me afastando de Jesus, eu preciso tomar cuidado. Se está me tirando o meu momento de oração, de comunhão com Deus, eu nem vou falar em relação à condição de família, mas vou falar só em relação a Cristo. E quantas vezes situações que são bênçãos sobre a nossa vida, mas está nos tirando da presença de Deus. Marta, ela não soube reconhecer. Havia algo que estava distraindo ela. Por isso eu preciso tomar cuidado com as distrações que vêm sobre a nossa vida. Às vezes aqueles amigos que surgem só em situações para te levar para a perdição, para te tirar da presença de Deus. Convites que vêm e depois abandona, depois viram as costas e a pessoa fica aí jogada às traças. A Bíblia diz que ela está ansiosa, está preocupada. Imagina, irmão, você está com Jesus na tua casa, imagine, assistindo televisão. Era a oportunidade. Quantas vezes nós perdemos aquele momento, aquele instante? Mas olha o que Jesus diz, versículo 42, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Qual que é? De ouvir a palavra de quem? De Deus. Porque a palavra de Jesus, ela dá vida. A palavra do Senhor, ela transforma, ela restaura. E quantas vezes nós deixamos o Senhor de lado? Deixamos a palavra de Deus de lado? E muitas distrações vão cercando, vai envolvendo o coração. A pessoa ela vai perdendo. Ela vai saindo do que Cristo tem proposto para com a vida dela. Eu já falei isso aqui, não é errado, não é pecado.
Mas eu lembro que eu gostava muito de futebol, mas muito mesmo, porque eu era doente. Não perdi um jogo no estádio. Constantemente estava lá. Se alguém da minha família está assistindo, vai saber que isso é verdade. E quando eu vim para Jesus, eu comecei a orar a Deus. Eu falei: Senhor, tira isso do meu coração. Jesus, tira isso do meu coração. Por quê? Porque eu sabia que isso seria uma distração. Eu não ia suportar o exemplo, estou aqui no altar pregando e meu time estivesse jogando. Eu ia estar pregando com a televisãozinha aqui embaixo. Espera aí, pessoal, só um minuto. Eu falei: Senhor, tira isso do meu coração. Quando dá, eu assisto. Mas Jesus tirou. Porque isso na minha vida seria uma distração. Ia me atrapalhar. Quantas coisas são bênçãos, irmãos. É legal, até bom, até gostoso. Mas está te tirando aquele tempo que você poderia ter com Jesus, que você teria aos pés do Senhor ali. Jesus falar seu coração. Há tempo para todas as coisas, Eclesiastes diz. Eu tenho que aprender a remir o meu tempo. Eu tenho que ter tempo para a família, eu tenho que ter tempo para tudo. Eu tenho que ter tempo para Jesus também, eu tenho que ter tempo para mim. Mas quantas vezes a pessoa ela não consegue ter essa condição? E aquilo que era para ser bênção está se tornando uma maldição. É a mesma coisa. A pessoa viver enfiada dentro da igreja, segunda, terça, quarta, quinta. Não, ela tem que ir para casa. Não tem família, não tem esposo, não, está errado também. Tem que ter tempo para o Senhor, mas não é dessa maneira. Tem que ter tempo para a família. Por isso, veja se não está tendo sobre a sua vida distrações. O diabo ele é sutil, irmãos. Vamos no livro de 2 Samuel. É o capítulo 11. Já vou terminar. Falei que essa palavra seria bênção. Ora a Deus. Peça a Jesus. 2 Samuel, é o capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. No versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou aonde? Em Jerusalém. E aconteceu que, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, viu do terraço a uma mulher que estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é essa Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu? Em outras palavras, ela é casada, ela tem compromisso. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, entrando a ela, e ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou, ou seja, grávida estou. Perceba que Davi, ele foi tomado por algo, cobiça. E quantas vezes a cobiça, irmãos, tem tirado muitos do caminho, com distrações. Por isso eu preciso tomar cuidado. Cobiça, desejar, o que é isso? Aquilo que é do outro. A mulher do próximo, o homem do próximo, qualquer coisa que seja. Isso é cobiçar. É querer o que aquela pessoa tem. Por isso eu preciso tomar um cuidado com a cobiça. Davi, ele vai cobiçar aquilo que ele não deveria. Se Davi tivesse aonde ele deveria estar, se Davi não tivesse no palácio, ali numa condição de mordomia, se ele tivesse em batalha, Davi, ele não seria atingido dessa maneira. Mas a Bíblia diz que o homem é atraído, engodado pelo seu próprio desejo, vontade. E Davi foi laçado pelo inferno.
Aquilo que Paulo nos mostra, a condição de impureza, dominou o coração de Davi. Cuidado, querido, para que circunstâncias não venham dominar o seu coração. Cuidado para que situações não possam cercar a sua vida e venha te tirar da presença de Deus. E venha te afastar do Senhor. Nós estamos numa corrida, temos uma missão. E muitas são as situações que o diabo causa para nos desviar do caminho, causando sobre a nossa vida distrações. Hoje, às vezes, é costumar de algumas pessoas. Quantas vezes eu estou dirigindo e vejo pessoas dirigindo, olhando aonde? No celular. Para acontecer um acidente é isso aqui. Porque quem dirige sabe, você tem que estar atento. Você não pode estar distraído. Você tem que estar ali atento, constantemente atento. Será que há algo que está distraindo você? Que está chamando a sua atenção? Que quer te tirar da presença de Deus? Que quer te afastar do que Jesus tem para a tua vida? Por isso, é tempo de você perceber. Se nós quisermos viver aquilo que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira. Para que eu venha acabar a minha carreira, eu preciso tomar cuidado com tudo isso. Para que eu venha continuar com foco em Cristo, olhando para Jesus, guardando das impurezas, ficando firme diante das perseguições, tomar cuidado com os falsos ensinos, facilidade em relação de servir Jesus não existe. Caminhada com Cristo é oração, buscar Deus. Não, vem para cá, você não precisa orar mais, isso é besteira, isso não existe. A vida de um servo de Deus é pautada em oração, palavra em oração, diante daquilo que a Bíblia diz. Tem um homem na Bíblia chamado Sansão. A missão dele, propósito dele, libertar Israel da mão dos filisteus. Quando ele vai no caminho, ele vê um leão, ele mata o leão. Algum tempo depois, ele volta naquele leão, lá tem uma colmeia de abelhas. A Bíblia diz que ele sai do caminho para pegar o mel. Quantas vezes a pessoa sai do caminho para pegar aquilo que é mel? Aquilo parece que é bom, aquilo parece que vai trazer saciedade, mas só vai trazer dor e sofrimento, porque é fora da direção de Deus. Tudo que está fora do caminho vai trazer dor e sofrimento. Sansão não podia tocar em nada morto. A Bíblia diz que ele se envolve com a moça chamada Dalila. Dalila quer dizer dócil, agradável. Muitas distrações cercaram a vida de Sansão. E nós vamos olhar Sansão cego, preso pelos filisteus, moendo como um escravo. Por isso é preciso observar. Muitas são as distrações que cercam a nossa vida. Por isso, se eu quero acabar a carreira, se eu quero combater o bom combate, se eu quero continuar firme diante de Jesus, eu preciso tomar cuidado com as distrações. Quando você sai na rua, você sai atento. Você não sai de bobeira com o celular na mão. Não, você fica atento. Você não anda distraído. Você anda ali atento no que você está fazendo. E por que nas questões espirituais, muitas vezes nós somos negligentes? A Bíblia diz: olhai para vós mesmos, se você permanece na fé. Eu preciso constantemente fazer essa avaliação. Aqui tem várias irmãs, com todo respeito a elas. Constantemente, as irmãs, elas fazem avaliação na condição de toque. Vai lá no seio, não natural da mulher. Por quê? Ela está tomando um cuidado. Ela está tomando ali um cuidado. Da mesma forma, nas questões espirituais, eu não posso ser imprudente. Eu tenho que colocar isso no coração. Para que eu possa chegar ao final da minha carreira e guardar a fé, eu preciso tomar cuidado com as distrações que vão me cercar no meio do caminho. Satanás constantemente nos chamando, tentando nos seduzir, seja na condição carnal, ou seja na condição espiritual. Vamos em 1 Coríntios capítulo 9, e eu vou terminar aqui, irmãos. Que Deus possa alcançar o seu coração. Ore a Jesus. Se tem algo te tirando, te distraindo,
Fala com Cristo hoje. 1 Coríntios, capítulo 9. Amém? Diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o quê? Que alcanceis. Eu preciso correr de tal forma, eu preciso combater de tal maneira que eu venha chegar ao intuito, ao propósito a qual Deus tem para mim, para você: salvação. A qual Deus tem proposto para a nossa vida: salvação. Eu não posso ficar à beira do caminho, porque não há justificativa. Não, eu não posso. Eu tenho que fazer, olhar aquilo. Não, Deus, eu quero, esse é meu propósito. Eu vou combater o bom combate da fé. Eu vou exigir a saída do mal. Eu vou ordenar que o diabo tire a mão da minha vida. Eu vou viver de acordo com a sua palavra. Vou viver de acordo com aquilo que o Senhor me dá. Porque combati o bom combate, acabei a carreira. Porque eu não quero, irmãos, combati o bom combate, quase acabei a carreira. Está amarrado. Não, acabei. Cheguei ao propósito. Aí por isso que ele diz, verso 25: e todo aquele que luta, em tudo se abstém. A palavra aqui quer dizer se domina. Tem tradução da Bíblia. Aquele que luta, em tudo se domina. Não há área da sua vida que Deus não possa operar, que Deus não possa te dar vitória. Ainda que circunstâncias do inferno possam estar cercando você, pensamentos, desejos, vontade, não, Deus alcança a tua vida. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Jesus te libertou. Jesus não te colocou para viver preso em cadeias, em prisões, seja numa depressão, seja numa síndrome do pânico, com tristeza, uma vida com medo, não. A Bíblia diz: aquele que luta em tudo se domina. Usa a autoridade de Cristo. Usa o poder que há no nome de Jesus. Se levanta hoje. Vá na presença desse Deus poderoso. Ai, pastor, eu sou uma pessoa tão tímida. Eu também era tímido. Mas a Bíblia diz que Deus nos dá intrepidez, queridos. Deus faz o nosso coração intrépido. Deus coloca no nosso coração essa certeza. E todo aquele que luta, em tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. O que é isso? Você pega uma joia, está aqui a aliança, por exemplo. Isso aqui é corruptível. Isso aqui vai acabar. Desgasta, acaba. A coroa que Cristo tem preparado, a bênção que Jesus tem preparado, ela está nos céus. Que é algo incorruptível, que não pode murchar, que não pode mudar, que não pode mudar, irmãos. Que o Senhor Deus coloque isso no teu coração. Vamos lá onde nós começamos. Se você ler, pode ir lá em 2 a Timóteo. Se você ver 1 Coríntios 9, verso 26, ele diz: porque assim corro, não como coisa incerta, mas combato, não combatendo como há, antes subjugo meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. 2 Timóteo capítulo 4. Que Deus fale ao seu coração. Amém? Eu só vou ler o versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.